Olá, eu sou João Batista, sou um estudante paulistano, empreendedor de política pública e eu conheci o Dori num curso de especialização em gestão e controle social das políticas públicas que nós fazemos juntos na Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Uma escola, então, do Legislativo, pública e gratuita. E nós nos afeiçoamos muito rapidamente. Eu me identifiquei com o que eu pude perceber nele, que é uma vontade de estudar, de se preparar muito grande para poder servir ao povo brasileiro da melhor maneira possível. Percebia nele uma deferência à educação e aos espaços de educação, às instituições de ensino, análoga ao clamor religioso, um respeito profundo perante o sagrado da educação. Todos cobram muito de vereadores e de prefeito a questão da democracia, mas a participação, a gente tem que arrumar algum canal. Não podemos ficar apenas no sofá reclamando da má sorte ou da boa sorte. E há um mito dessa distância entre políticos e sociedade. Os políticos precisam da sociedade para construir política pública. Não é o contrário, não é o que eu acho que é bom para a cidade, que é o melhor para a cidade. E se eu estiver errado? A má sorte vai para 100 mil pessoas. A gente está experimentando também essa nova política, como fazer essa nova política, como chegar ao cidadão. Quis o acaso também que outros dois fatos nos unissem, né, em laço de amizade. Dois fatos inteiramente casuais. O primeiro deles é o fato de eu ter tido como minha primeira morada da vida a cidade de Mariporã, a saudosa cidade, na qual Dori nasceu, cresceu e hoje ocupa o honroso lugar de vereador. Quis o acaso também que a gente tivesse que fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso na volta, né, das nossas aulas no Tribunal de Contas para as nossas casas. O Tribunal de Contas fica na zona sul de São Paulo, eu moro na zona norte, né? Então Dori socializou de maneira muito gentil, caronas comigo, e a gente atravessava a cidade de sul a norte, conversando, ideando política pública, e de lá ele seguia o resto do caminho dele para Mariporã. E numa dessas conversas a gente falava sobre como que é necessária uma escola do Legislativo. Dividíamos o entusiasmo com aquele espaço e ele me dizia da falta de profissionalização do serviço público legislativo em geral e sobretudo nas pequenas cidades do país. Então surgiu a ideia, eu disse ao Dori, por que a gente não funda uma escola do Legislativo na Câmara Municipal de Mariporã? E ele acatou a ideia com muita animação. E essa ideia muito rapidamente virou projeto. E a gente começou a verificar os meios de viabilizá-lo. Eu tinha tido contato antes da Escola de Contas com a Escola do Parlamento da Câmara de Vereadores de São Paulo, em um outro curso em que eu pude ter a honra de conhecer um magnífico professor, Alexandro Santos, que participou da fundação da Escola do Parlamento na Câmara de São Paulo e, assim como a gente, tinha um entusiasmo muito grande pela educação política e pela coisa pública. Então acionei o contato do professor, expliquei a situação, pedi para a gente marcar uma conversa e ele, muito solícito como sempre,
nos recebeu na Câmara e nos apresentou a APEL, Sociedade Paulista de Escolas do Legislativo. E hoje, então, a Câmara de Mariporã aguarda para votar um projeto que vai fundar a Escola do Legislativo em mais um município brasileiro, mais um espaço de cidadania e de emancipação para o nosso povo. É interessante notar nesse pequeno relato que eu fiz como que essa teia de informação e de contatos foi se fazendo para tornar possível o empreendimento dessa política pública. Expandir essas escolas é urgente. Não há democracia sem luzes e não há boa gestão da coisa pública sem conhecimento técnico, sem capacitação dos servidores da pátria. Viva a educação pública e gratuita. Viva o povo brasileiro. E como eu falo para vocês, às vezes é o fato de eu ser um pouco crítico, no bom sentido, ao parlamento, mas é no sentido bom, sabe? No sentido da gente, como o Écio falou na fala dele, da gente desenvolvendo novos pensamentos políticos, né? E não se desenvolve novos pensamentos sem novas cabeças e novos estudos, né? Então essa escola de parlamento e cidadania, penso eu que num futuro bem próximo e considerando a independência da Câmara de Vereadores, a gente vai poder ofertar muita formação política, independente de qual partido seja, se é esquerda, se é direita, se é verde ou amarelo, se é PT, se é PSDB, se é PSL, se é rede, seja quem for. É muito importante formar, porque as pessoas vêm para cá, né? E no primeiro ano vai se deparar com PPA, por exemplo, que é o planejamento por 4 anos, ou as LDOs, ou LOAs que são anuais, né? E a Câmara é determinante, né? Assim, eu lembro que um dos primeiros projetos de um prefeito é a reforma administrativa. Ali já dá muito uma toada de boa política ou não tanto.